mas para Deus. Por isso que ninguém entende. Aquilo que é para Deus entender, homem nenhum na terra vai entender mesmo. Tem coisas que só Deus entende. Tem portas que só Deus tem o entendimento para poder abrir. Tem maneiras que só Deus sabe usar para poder abrir e que homens não conseguem. Olhe para nós. Olhe para a nossa limitação. Olhe para o corpo frágil que você tem. Se cair uma pedra de 200 quilos em cima de você, você morre. Você é quebrável. Você é completamente quebrável. Nós somos quebráveis. Nós somos frágeis demais. E não somente no modo físico, mas também no modo espiritual. Nós sabemos que nada pode tocar em nosso espírito. Deus deixa isso bem claro. Não temeis aos homens que podem matar o corpo, destruí-lo, lançá-lo no inferno, mas antes temeis a Deus, que tem poder para lançar o homem com corpo, alma, tudo no inferno. O homem pode destruir o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito, ninguém pode tocar, somente Deus pode tocar. Então, a gente olha para a nossa aparência, olha para o nosso corpo. Nós somos frágeis e quebráveis em todos os sentidos. E o autor dessa carta exorta esta igreja a progredir espiritualmente. Lá no versículo 12 ele vai dizer: procurai progredir para a edificação da igreja. Aquela igreja, a igreja de Coríntios, ela estava andando para trás, porque ficava todo mundo orando em línguas e ninguém entendia nada. Cada um edificava a si mesmo. Os novos convertidos que chegavam não entendiam nada do que eles estavam falando, não tinham como conhecer a Deus, porque o povo daquela igreja de Coríntios, eles queriam ter intimidade com Deus, mas era apenas uma ligação, digamos assim, egoísta, onde os outros não conseguiam entender. Era uma adoração individualista. O falar em línguas é uma adoração individualista que promove uma edificação em você, mas não edifica o seu irmão. Quando você vem à igreja, ou você vai ao monte, você vai orar, e você começa a falar em línguas, os que estão ao seu redor não serão edificados, não receberão unção, não receberão nada. A Bíblia deixa isso bem claro, porque aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, e não aos outros. Mas aquele que profetiza sobre a igreja edifica a igreja. E aquele povo estava acostumado a orar e falar muito em línguas, eles não tinham entendimento. Então o autor dessa carta exorta essa igreja a abrir os olhos. Ele abre os olhos espirituais daquela igreja para olhar para o dom de profecia e mostra para eles que o dom de profecia, ele tinha muito mais valor e era muito mais poderoso dentro da igreja para edificar e saquear com o inferno e destruir as obras de Satanás. E ele exorta aquele povo a exercer esse dom quando ele diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior àquele que fala em outras línguas. É superior, está escrito aqui. Quem entrega a profecia, quem tem o dom de profecia, ele é superior. Esse dom, ele é mais poderoso e ele é superior ao dom de línguas. Não que nós não tenhamos que usar o dom de línguas. Nós temos que usar o dom de línguas se você tem, mas se você tem o dom de profetizar, use esse dom sem limites. Quando Deus te ordenar, abra a boca e use esse dom, porque esse dom faz demônios correrem, faz correntes se quebrarem, faz o céu se abrir e faz a igreja ser edificada. Esse é o dom que levanta aquele que está caído. Não é falar em línguas que está caído, é o profetizar que levanta uma igreja, que estabelece as colunas de uma igreja e a torna poderosa sobre as obras de Satanás. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu és rocha, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse isso para Pedro em línguas, não
Jesus não disse isso para Pedro em línguas. Ele disse para Pedro na língua que ele entendia, mediante a revelação da profecia do Espírito Santo. Jesus entrega isso para Pedro. Uma profecia para Pedro: te digo, Pedro, que tu és rocha. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Uma profecia para o futuro. E ali Jesus profetiza para Pedro. E muito pouco tempo depois essa profecia se cumpre. O que levantou Pedro? Foi falar em línguas? Não. Foi a profecia do Senhor sobre a vida de Pedro. E mais tarde Pedro se tornou um grande apóstolo e também líder da igreja em Jerusalém. Um homem que operou muitos sinais, muitos prodígios, maravilhas, e morreu como um discípulo, como um apóstolo, perseguido como Jesus foi perseguido por causa do Evangelho. Esse dom, ele tem poder não só para levantar uma igreja ou aquele que está caído. É verdade. O dom da profecia tem poder para levantar toda uma nação. Eu creio, Pai. O dom de profecia levanta todo um exército. Aleluia. Quando Davi queria entrar em um lugar estrangeiro, em uma nação estrangeira, o que ele fazia? Ele ia igual doido, como Saul? Ele entrava como doido e entrando? Não, ele não fazia isso. Ele orava e perguntava a Deus. Ele ia até o profeta e perguntava ao profeta: é para mim ir ou não? Quero que você olhe e pergunte para o Senhor se é para mim ir até lá ou não. O profeta orava e Deus falava: vai. Depois Deus dizia: não, não vai. Depois ele perguntava de novo, Deus dizia: vai, porque te entregarei aquela cidade nas suas mãos. O respeito do homem de Deus mediante a profecia. Como é que você tem tratado os profetas do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Da maneira como você trata um profeta é a maneira como Deus irá te tratar no juízo final. Aleluia. A palavra diz que aquele que dá um copo de água a um profeta do Senhor, ao enviado do Senhor, receberá galardão de profeta. E quando nós fazemos o contrário com o profeta, receberemos também. Se for algo ruim, receberemos também o mesmo galardão de coisas ruins. Como nós temos tratado os profetas do Senhor? Será que nós temos orado pelos profetas do Senhor? Será que nós temos pedido a Deus, intercedido, falado bem, bendizendo o profeta do Senhor? Ou nós temos falado mal do profeta do Senhor, acusado o profeta do Senhor e perseguido os profetas de Deus? Como eu disse aqui, esse dom tem poder para levantar toda uma nação, para que o propósito de Deus se cumpra daquilo que é a vontade dele. Deus dizia a Davi ia, obedecia, entrava, e quando Deus dizia: te entregarei aquela nação em suas mãos, ele entrava, saqueava e tomava todo aquele território, mediante a autorização da profecia, mediante a autorização do profeta. Havia um homem que tinha um orgulho muito grande e chefiava um exército muito poderoso, que se chamava Naamã. E esse homem recebe uma ordem para ir até o profeta Eliseu, porque ele ouve de uma menina que em Israel havia um profeta que curava, que o Deus de Israel curava as pessoas através de um profeta. E aquele homem vai até lá e ele recebe uma palavra muito dura. Quando o profeta manda que ele mergulhe no rio 7 vezes, mas ele diz: mas as águas de Damasco não são melhores do que essas águas aqui, que são tão sujas? O rio Jordão, aquela água barrenta, aquela água suja, que aos olhos dele pareciam ser imundas. Mas será que em Damasco não tem as águas mais boas para ele poder mergulhar? Não, ele diz assim. E aqui o homem que está com ele aconselha ele a escutar a voz do profeta de Deus. E ele abandona aquele orgulho lá, aquele orgulho de lado, e mergulha 7 vezes. Até a 6ª vez ele não foi curado. Mas quando ele retornou das águas pela 7ª vez, ele teve a sua lepra curada e sarada. Simplesmente porque obedeceu a ordem e a profecia do homem de Deus, do profeta de Deus. Ele escutou a voz do profeta e ele foi sarado, foi curado. Porque obedeceu o profeta. Foram línguas que curaram Naamã? Não, línguas não curaram Naamã.
Foi a profecia. Ele escutou a profecia de Deus, do homem de Deus. Aleluia! Ele voltou para ser curado. Santo é o teu nome. Se ele não tivesse escutado o homem de Deus, ele não teria voltado para ser curado. Ele teria voltado com a sua lepra e ainda com cheio de orgulho. O orgulho ele nos impede de escutar a profecia, a voz de Deus. Os orgulhosos não conseguem escutar e entender a voz de Deus. Mas quando nós abandonamos o orgulho da nossa carne, então nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Por falar em línguas não edificam a igreja, não levantam a igreja. Falar em línguas não levanta ministérios, mas sim a profecia sobre a igreja, sobre o bairro, sobre a cidade, sobre toda uma nação, é que levanta e faz aquilo que Deus quer. E assim o propósito de Deus ele é cumprido. Quando eu disse aqui que uma profecia tem poder para mudar toda uma nação, eu quero dizer para você que esse ano eu tive uma experiência muito incrível com Deus. Deus nunca tinha falado comigo a respeito de política e nada de política. Eu estava em casa, fui assistir na internet a entrevista do Jair Bolsonaro para o Jornal Nacional. E quando eu estava assistindo, quando chegou na metade, o Senhor começou a falar comigo e disse assim: se o povo da sua nação não eleger esse homem como presidente, eu vou permitir que esse país desça para um buraco muito grande. E tudo que há de ruim vai piorar. Eu estou levantando esse homem para mudar esse país. O Senhor falou dessa maneira. Eu gravei um vídeo, botei na internet. Com uma semana, deu 1 milhão de visualizações. 2 semanas, 2 milhões. 3 semanas, 3 milhões de visualizações. 3 semanas antes das eleições. Se essa profecia não fosse de Deus, você acha que Deus teria propagado os 4 cantos? Eu obedeci a voz de Deus, escutei a voz de Deus, gravei e coloquei lá, e o próprio Deus avisou. Mais de 3 milhões de pessoas receberam uma profecia. Muitos creram, outros não creram, mas a vontade de Deus se cumpriu. E depois o Senhor falou comigo: ele vai vencer, porque eu quero que ele vença. Vão lutar contra ele, vão bater nele, vão perseguir ele, vão falar muito mal dele, todos irão contra ele, mas eu vou fazer ele vencer mesmo assim, para mostrar para esse povo que eu sou Deus. Ele venceu. A vontade de Deus se cumpriu. Eu poderia ter me acovardado e dito: não vou falar, vou ficar quieto aqui no meu canto, esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu não fiz isso. Eu decidi dizer o que Deus mandou. E para minha surpresa, 3 milhões de pessoas receberam a minha profecia. E o que teve de gente que me xingou naquela internet, mas eu não estou nem aí, porque meu compromisso não é com Deus, a profecia não é minha, ela é de Deus. Aleluia. O valor foi Deus. E o melhor de tudo é que quem cobra também é Deus, porque eu posso cobrar dos meus inimigos, mas a minha cobrança não será tão perversa e tão justa como a cobrança de Deus. Os homens de Coríntios estavam completamente imaturos, porque eles não conseguiam entender o que Deus estava dizendo. Eles diziam muito para Deus, eles abriam a boca e oravam em línguas para Deus, mas não tinham tempo para deixar Deus falar. O orar em línguas é a nossa voz indo até a Deus, mas a profecia é a voz de Deus vindo até a nós, e nos impactando, nos mudando, nos transformando, como Jesus transformou a água em vinho. Assim a profecia, quando é de Deus, tem poder para transformar, quebrar correntes, amarrar demônios, expulsar demônios, fazer todo o inferno recuar. Quando Jesus disse para Pedro: tu és a minha rocha, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, Jesus estava profetizando sobre ele e fazendo as maldições que tinham sobre Pedro recuarem, fazendo as correntes que haviam sobre ele se quebrarem. E aquele homem foi sendo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aquele Pedro era um homem muito doido, um homem muito maluco, um homem que ninguém escolheria,
Um homem que nenhum líder espiritual escolheria, porque ele era um homem assim, muito para frente, não pensava antes de tomar uma atitude, ele agia de qualquer maneira, mas Deus escolheu ele. Transformou aquele homem, mudou aquele homem para liderar a sua igreja e estabelecer a sua igreja, não sobre areia, não sobre doutrinas, não sobre ensinamentos e preceitos de homens, mas sobre uma rocha, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia que existe, e ela está aqui nessa noite para nos abençoar, para nos encorajar e para nos quebrar também. Primeiro Deus te confronta, Ele te quebra, depois Ele te levanta e te encoraja para fazer aquilo que Ele quer. Deus está te quebrando, Deus está te batendo, não tem problema, exalta o nome dEle, porque se Ele está te batendo, se Ele está te quebrando, é porque Ele vai te levantar para fazer algo muito grande e algo muito poderoso. Deus não bate, quebra vaso que não vale nada. Deus bate, quebra vaso que tem valor, para fazer de novo e para poder usar de acordo com a vontade dele. Esses homens e essas mulheres dessa igreja primitiva foram encorajados pelo homem de Deus a exercerem esse dom poderoso. E hoje eu quero encorajar você a buscar esse dom, a orar por esse dom, porque é esse dom que levanta uma obra, que levanta e expande ministérios. É a profecia que faz os demônios correrem e perderem a autoridade. Isso é verdade. Todo o poder que eles têm sobre a terra é vencido quando nós andamos no Espírito e profetizamos mediante a ordem de Deus, e assim se cumpre. Ezequiel estava na sua casa, em seu conforto. De repente Deus chama ele, tira o espírito dele do corpo dele, leva ele para um vale de ossos secos. E o que ele encontrou lá? Um banquete, um frango assado enorme, Coca-Cola, um banquete muito grande com sobremesa? Não, não foi isso que ele encontrou. Ele encontrou honra, uma coroa para colocar na sua cabeça? Não, ele encontrou um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que os ossos não eram apenas secos, eles eram sequíssimos. A morte ela era total. A morte ali ela era completa, era só morte, só tinha morte naquele vale. Não tinha vida nenhuma naquele vale, só morte. Morte para todos os lados que ele olhava, ele via a morte. Isso aí eu pergunto a ele: Ezequiel, podem esses ossos tornarem a viver? Ele diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor diz para ele: o Espírito de Deus profetiza sobre esses ossos, que eu ligarei os tendões, farei-os crescerem e se levantarem. E Ezequiel profetiza. Ezequiel falou em línguas? Não, Ezequiel profetizou, e aquele exército se levantou. Sabe que exército é esse? Sou eu, sou você. Glória a Deus. Nós andávamos como qualquer um. Todos que estão aqui eram pessoas que ninguém dava nada, e talvez até ninguém dá nada por nós. Pessoas erradas, pessoas com vícios, com problemas, pessoas com problemas emocionais, problemas espirituais, todo tipo de problema. Mas como nós que Deus escolheu, éramos esses ossos secos, mas o Espírito de Deus soprou sobre nós, trouxe vida. As pessoas do mundo ainda estão lá, andando na morte, caminhando com o espírito da morte, com o pecado, com tudo que há de ruim. Mas nós estamos aqui hoje, andando com o espírito de vida, que é o Espírito Santo, que gera em nossos corações a vontade de viver, de vencer e de não parar, e de prosseguir. Toda a profecia gera em nós e desperta em nós algo muito bom. A profecia, quando ela vem de Deus e ela é de Deus, mesmo que ela seja dura e nos confronte, e nos quebre e nos bata, a profecia de Deus, ela nos levanta. Deus nunca vem para te abater, para te entristecer. Deus vem para te transformar e te levantar como esse exército. Ezequiel profetizou sobre esse exército. A profecia fez esse exército se levantar.
E tudo foi ligado, tudo aquilo que estava desligado foi ligado naquele exército. Eles se levantaram, a carne cresceu, os tendões cresceram, e aquele exército começou a marchar com autoridade sobre a terra. Esses exércitos são o exército dos profetas de Deus, e nós somos profetas de Deus. E como eu disse aqui, aquilo que Deus me disse, a profecia que eu entreguei e passei, mais de 3 milhões de pessoas assistiram. E eu recebi muitos testemunhos de pessoas dizendo para mim que Deus também estava mostrando a mesma coisa para elas. E o Senhor continua me mostrando. O Senhor continua falando: vou transformar o Brasil, vou mudar o Brasil. Essa nação não vai ficar da maneira como está. Vou mudar essa nação completamente. E vou exaltar esse país diante do mundo inteiro. E o meu nome será glorificado. Porque o Brasil como está hoje, está ao caco. O governo está arruinado, tudo está arruinado, mas Deus vai levantar esse país do pó, e o nome do Senhor será exaltado para a glória de Deus. Aquela igreja de Coríntios precisava aprender a discernir e ter tempo para escutar a voz de Deus, porque eles não tinham tempo para escutar a voz de Deus. Eles falavam demais, eles estavam muito dispostos a falar e oravam demais em línguas, mas não tinham tempo e não davam espaço para Deus falar. Então nessa noite vamos acompanhar, obedecer e se curvar diante do conselho do autor da carta aos Coríntios, de profetizar, de buscar o dom de profetizar, porque esse dom ele edifica a igreja e levanta a igreja. Que nós não sejamos como instrumentos inanimados, sendo tocados nos tons errados. Nós somos instrumentos de Deus que precisam ser tocados nos tons certos. Pergunte para o ministro de música. Cada música tem a sua partitura, tem o seu tom, tem a sua ordem, e tem que ser obedecido àquela ordem. O baterista, o guitarrista, o que está tocando o piano, e qualquer tipo de instrumento tem que obedecer aquela partitura para que a música seja completa. E Deus nos deu a música, isso veio da eternidade para nós, isso é uma amostra do que será a eternidade. E quando nós damos espaço para a profecia de Deus agir em nós, nós nos aproximamos da eternidade de Deus e andamos com Deus. O apóstolo Paulo, o autor dessa carta, desperta a igreja de Coríntios a exercer um dom que eles não conheciam e não tinham interesse de usar. Eles tinham agora um novo desafio a enfrentar: usar o dom de profetizar para poder expandir, edificar a igreja e consertar tudo aquilo que estava errado. A profecia vem para consertar e mudar, transformar a nossa vida. Então que nós venhamos a escutar os profetas de Deus. A Bíblia diz: credes nos meus profetas e prosperareis. É a palavra que diz. Não é credes nas línguas estranhas. Creio nos meus profetas, creio nas profecias. Davi era um homem que consultava a Deus. Tudo que ele ia realizar, ele consultava a Deus. Se Deus dizia sim, ele ia. Se Deus dizia não, ele não ia. Ele obedecia a profecia, ouvia o profeta e ainda por cima respeitava o profeta. O profeta de Deus tem que ser respeitado, tem que ser reverenciado, porque ele tem uma autoridade de Deus. O profeta de Deus tem um selo que é a autoridade de Deus sobre ele, e da maneira como você trata o profeta, Deus irá te tratar também no dia do juízo final. Como eu disse aqui, aquele que dá um copo de água para o profeta recebe galardão de profeta. Imagine o contrário do que será. Muitas pessoas estão caminhando e indo para o inferno porque não querem conhecer a palavra, viver a palavra, respeitar a palavra, respeitar a autoridade da voz de Deus que está sobre nós nestes dias. Deus tem levantado um homem segundo a sua vontade e vai continuar levantando. Eu, você, estamos aqui sendo encorajados por Deus
a entrar no Santo dos Santos e a viver o sobrenatural daquilo que Deus quer nos dizer nesses dias. Vamos então abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir o coração para escutar a voz de Deus e entender a mensagem de Deus para esses dias. E preste atenção numa coisa: a profecia de Deus não tem hora marcada para chegar. É verdade. A hora que Ele quiser abrir a boca dele e falar, Ele fala. O que nós temos que ter é estar ligados para quando a profecia de Deus, quando a voz de Deus vier, nós escutarmos essa voz e não perecermos. Muitos estão perecendo porque estão desligados e não estão atentos à voz de Deus. A profecia não tem hora para descer, não tem hora para chegar. A hora que Ele quer, Ele manda, Ele fala. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser de madrugada. Deus fala na hora. Eu tenho certeza que você já foi acordado de madrugada pelo Espírito Santo de Deus, com alguma revelação, com alguma direção, com algum ensinamento. Eu tenho certeza. Deus não está limitado e subjugado ao nosso tempo. Nós é que temos que estar subjugados ao tempo de Deus. Deus não está preso a 24 horas. Ele está sentado em um trono onde o tempo é a eternidade, uma linha onde não tem começo e não tem fim. E é para essa linha, para esse lugar eterno que nós iremos também. Estaremos com Ele. Amém? Então nessa noite eu quero entregar essa mensagem, essa palavra, e deixar aos irmãos 1 Coríntios 14, onde o autor da carta diz que nós temos que procurar com zelo o dom de profetizar, porque esse dom levanta uma igreja, levanta pastores, levanta missionários, levanta obreiros para impactar e vencer as obras de Satanás. Amém? Então eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Talvez essa não foi a mensagem que você gostaria de escutar nessa noite, mas é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Então que venhamos a nos submeter à revelação da palavra de Deus, transforma a nossa vida e nos encoraja para vencer todas as batalhas. Amém?